Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Outtalks, o podcast da Outmarketing aqui no Brasil. O Outtalks ele nasceu para ser mais um meio de comunicação para a Outmarketing com o mercado. A gente traz aqui conteúdo sobre marketing, vendas, tecnologia, inovação, canais, programa de canais, parcerias, enfim, tudo que está permeando aí o mercado B2B, que é onde a gente segmenta a nossa atuação especificamente aqui dentro do Brasil e em Portugal. Bom, hoje a gente vai falar de um tema aqui super relevante, que a gente tem escutado muito aí durante as reuniões que a gente participa com os clientes. Tem sido, também aqui na RD, isso é uma pauta que sempre surge, que é justamente essa mudança do comportamento do mercado aí, que deixa de ter uma linearidade na construção de um funil, de uma geração de leads de oportunidade, e a gente começa a ter uma complexidade maior ali dentro da análise do marketing. Então, hoje a gente fala sobre essa mudança que justamente por muito tempo, as oportunidades eram geradas pelo marketing, uma estratégia linear, né? Então, você tinha um visitante que chegava no site, ele convertia algum material, dali ele consumia 2, 3 conteúdos, pedia uma reunião, tinha um comercial, vendia, e todo mundo feliz, um volume de lead altíssimo, porque tinha a novidade do digital, né? Todo mundo queria consumir conteúdo e converter para ter um e-book com 10 dicas práticas, ou 10 soluções, ou o playbook ideal para o seu negócio. Então, o volume de lead ele sempre foi muito mais alto. Com o passar do tempo, né, e eu acho que 2020, aí, com a pandemia, isso também gerou um excesso de informação no mercado. O lead começou, né, o mercado começou a se educar, e com isso a geração de lead diminuiu. Por quê? Primeiro, anúncios cada vez mais caros, né? Então, uma concorrência muito maior, então uma geração de lead via anúncio muito mais cara. A parte de conteúdo, uma conversão muito menor. O lead já entendia que aquele processo todo que estava acontecendo ali de dar alguma informação era troca de conteúdo por dados. Então, ele não queria mais compartilhar. E ele começou a entender que realmente ele poderia absorver conteúdo, conhecer sobre o negócio, permeando toda a estratégia ali do processo da jornada de compra, sem ter que necessariamente dar os dados até o momento que ele tivesse interesse em conversar com o time comercial. E com isso, automaticamente, queda de leads, né? Queda de oportunidades de negócio, queda de geração de novas oportunidades rápidas de negócio para os clientes. Principalmente quando a gente fala de B2B, que teve esse impacto aí e transformou essa forma de pensar no lead. A gente sabe que no mercado aí o time de marketing sempre é muito cobrado pelos executivos por quantos leads foram gerados esse mês, não está gerando lead, o time comercial não está recebendo lead, ou seja, foi visto o marketing simplesmente como um gerador de lead e ficou para trás o básico, né, que é o que o marketing sempre teve, que é a criação de posicionamento, presença digital e relevância, para então, sim, claro, gerar um lead e ser reconhecido pelo mercado. Então, hoje a gente está à frente de um cenário aí que a jornada já não é mais linear, né? O lead ele pode entrar em qualquer momento, por qualquer etapa de conteúdo ou de estratégia. O potencial comprador não clica mais, né? Ele evita esse clique. A gente tem estudos aí que de 60% a 70% do processo de compra já está decidido quando o comprador entra em contato com o vendedor, ou seja, ele precisa de um consultor para apoiar a tomar uma decisão. A IA virou um assistente, então ela traz, às vezes, a shortlist, então você também agora tem que preparar a sua empresa para ser indicada pela IA, que é um assistente do comprador, e essa questão dos anúncios mais caros. E, além disso, a necessidade do executivo também ser influenciador, né? Porque não existe mais só a marca, as pessoas também estão por trás ali para dar credibilidade para a marca vendedora. É sobre isso que a gente vai falar hoje, por isso não podia deixar de ser, né, convidar aqui a Bel, que é uma grande parceira nossa. A Bel é da RD Station, a RD também está com a gente aí desde 2014, com o Outmarketing, um processo de parceria e de entrega para clientes. E a Bel ela é especialista em branding e estratégia, mentora de agências de marketing, atua como estrategista digital no canal de parceiros da RD Station. Também criadora da Woman in Progress, newsletter de marca de conteúdo sobre maternidade e carreira corporativa em tech. Une o olhar prático de quem vive o dia a dia de resultado de negócio com a experiência de quem constrói marca e comunidade. Então, Bel, seja muito bem-vinda. Obrigado aí por aceitar mais uma parceria aí, Outmarketing RD, para a gente poder falar com o mercado, educar, enfim, através do Outtalks, falar sobre esse tema aí que tem sido bem relevante para todos nós.
Com Bem-vindo. certeza, esse tema é o que aparece sempre por aqui. Então, Ale, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela apresentação. Então, eu atuo com esse tema todos os dias aqui, conversando com agências de marketing, mas também com grandes empresas e pequenas e médias empresas, que é o nosso público aqui hoje, né, da RD. Então, vamos conversar sobre isso, sobre algumas estratégias, o que que a gente pode fazer para mudar um pouco desse cenário aí. Então, sair, né, e ver essa distância entre gerei um lead ou gerei resultado, porque nem sempre gerar um lead, a gente consegue entender isso como um crescimento da empresa e receita a longo prazo, né, como se isso sustentasse o crescimento ali, a saúde de uma empresa, gerasse receita, mas a gente sabe que não é bem isso. Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso hoje. Muito bom, isso aí que você tem muita experiência para poder compartilhar com a gente. Então, já começando aí, vou trazer um pouco do que eu falei ali, que o executivo às vezes vai chegar e falar quantos leads gerados, não está gerando lead, o comercial reclamou que não chega mais nada do marketing. Então, construiu-se na mente dos empresários muito essa visão de marketing tem que gerar lead, ponto, a qualquer custo, mas tem que gerar lead, e resolve o problema de vendas. Mesma coisa para a contratação de agência, né? Contratei uma agência hoje digital, ela tem que gerar lead no mês seguinte. Eu não entendo que tem que construir um processo, eu tenho que gerar lead que eu te contratei. Então, esse olhar ficou muito voltado para a geração de lead. E isso, de certa forma, ficou confortável. Né? Eu não preciso analisar nada, eu preciso do lead. O que você está fazendo por trás se vira, mas gera o lead rápido. Na sua visão, o que você acha que, como se isso ainda funciona, né? Ou se ainda é um olhar antigo, o que você acha sobre essa visão de, pô, tenho que gerar lead pronto? Você usou uma palavra que eu uso muito aqui, que é essa geração de lead, ela virou uma métrica de conforto. Então, tudo é muito cobrado em cima de uma geração de lead. Mas se a gente mede o resultado e o sucesso exclusivamente pelos leads gerados, a gente deixa de ser o meio para gerar crescimento e a gente passa a olhar o lead como um objetivo final. Tá, mas e depois que o lead chega? O que que a gente faz? Então, isso gera uma distorção. Então, por exemplo, às vezes a gente coloca como um profissional de marketing uma meta de geração de lead. E se a gente bate a meta de leads, é como se, nossa, a gente estivesse batendo as métricas da empresa, as metas da empresa. Mas não é bem isso que acontece. Então, a verdadeira inteligência hoje, ela não está ali em pilhar leads, ela está em enxergar hoje o ecossistema inteiro. Então, desde antes do lead chegar, até o lead chegar, e depois, o que acontece com esse lead? Então, eu acho que isso, historicamente, é uma grande briga entre marketing e venda, sempre essa questão de geração de lead, mas a gente precisa olhar para a jornada inteira. Então, até por isso que a gente fala hoje sobre muito multicanalidade. A gente fala muito sobre isso e a gente sabe que a jornada ela não é mais linear. Que às vezes você vai fazer um patrocinado no Meta ou no Google, claro que a gente tem o tempo de maturação de campanha, mas a gente sabe que não é às vezes no primeiro anúncio que o lead ele vai se converter. Não é num primeiro e-mail disparado que o lead vai se converter. Atualmente, a gente precisa criar muito mais relacionamento do que em si só venda, só ligar, agendar uma reunião e vender. Então, o mercado em si ele precisa parar de otimizar formulários somente e sim olhar para ciclo de vida do cliente. Então, o lead é só o começo da conversa, ele não é a linha de chegada, igual a gente vê muito hoje em dia. Então, realmente é o conforto, né? Se está gerando lead é o que importa. Né? Mas É, depende da qualificação do lead, se realmente é um lead pronto para comprar, se é o lead que eu quero vender. Então, essa análise também é importante. com E você, certeza. e você citou aí uma coisa que né, não é o primeiro contato, talvez, que vai gerar essa conversão. A jornada de compra no B2B, ela tem, né, ela sempre foi, venda complexa sempre foi um processo mais longo de venda, né? Você tem mais de um contato, você tem comitês de compras, às vezes empresas aí de grande porte, enterprise, a gente fala aí de 6, 10 pessoas envolvidas no processo de compra, contatos que a empresa tem antes de fazer o contato comercial, 6, 7 interações que ela tem que ter com a sua marca, para então ela confiar que ela pode chamar para um processo comercial. Tem as RFPs que às vezes são lançadas, você nem conversa com ninguém antes de apresentar uma proposta, às vezes dias aí, mais de 90 dias para poder ter um processo comercial, enfim, é um processo muito mais complexo. E nesse cenário, o primeiro contato até a venda de forma linear, realmente ele deixa de existir, né? Como eu sempre falo no Hotmart, de sempre ter focado no B2B, a gente nunca acreditou muito no funil linear. Sempre a gente sabe que tem os pontos de contato para então gerar o interesse.
Mas, de qualquer forma, diminuiu mais ainda essa possibilidade, né, com essa evolução no mercado. O que você acha que mudou nesse processo da jornada de compra, principalmente quando a gente fala do B2B? Eu acho que o B2B ele é muito mais difícil de você conseguir converter, porque você vai ter que criar um relacionamento, igual você falou, às vezes é 6, 7, às vezes é 10, 15 interações espalhadas ao longo de meses, às vezes de forma orgânica, às vezes de uma forma que você recebe um patrocinado depois, às vezes num remarketing. Então, quando o cliente ele chega ali na decisão de vender, ele já chegou educado por tudo isso que aconteceu antes. E eu acho que o grande erro das operações ali, ele é achar que o marketing, ele inicia e fecha essa demanda sozinho. Então, não é isso. O marketing ele vai influenciar um sistema inteiro. Então, boa parte do trabalho de convencimento ali, ele vai acontecer antes do vendedor ou da empresa em si entrar na conversa. Então, é por isso que eu acho que hoje a grande mudança desse ciclo de vendas é a gente conseguir centralizar dados, centralizar o ciclo de compra do cliente, entender qual que é o perfil de compra. E a gente pode falar, beleza, mas eu já tenho a minha persona desenhada, eu já sei qual que é meu público ideal, mas a gente sabe que existe um público antes da pandemia, durante a pandemia, pós-pandemia e agora na era de IA também existe um público completamente diferente. Então a gente precisa entender qual que é o ciclo da compra desse cliente. Então, às vezes, a gente tem que unificar o tom de voz e estar em multicanais, mas não multicanais, por exemplo. Vou fazer um vídeo e vou colocar ele no TikTok, no Instagram, vou patrocinar ele. Não, você tem que gerar ali um conteúdo de acordo com o tom de voz, às vezes, de cada plataforma. Por quê? Quem às vezes foi no evento presencial da empresa, ele espera ter essa mesma experiência na newsletter que ele assinou, ou na comunicação que o vendedor vai ter dele. Mas isso, o mundo ideal é, quando chega no vendedor, a gente já tem esse histórico. Ó, esse cliente ele já foi no evento, ele já é cadastrado na nossa newsletter. Vamos ter um carinho a mais com ele? Vamos entender aonde ele converteu? O que a gente tem de diferencial que brilhou os olhos dele? Então não chega a ser o linear igual você falou, ele deixa de existir porque o mundo mudou, o comportamento do consumidor mudou, as redes sociais, o marketing, o digital mudou também. Então a gente também precisa mudar, porque o que funcionava há 2 anos atrás não funciona, quem dirá o que funcionava há 5 anos atrás num cenário completamente diferente. E além de ter mudado, o excesso de conteúdo também aumentou. Né? O Com volume de conteúdo certeza. aumentou. Então, hoje, as pessoas até escolhem. Né? Às vezes, você tem um conteúdo, e a gente brinca muito isso no marketing, né? Que estão várias abas abertas ali, que eu vou ler esse conteúdo, depois vou ler, depois vou ler, depois. Seu computador está cheio de aba aberta ali, que você não consegue fechar, porque é um conteúdo importante, mas você não tem tempo de ler mais. Exatamente. Né? Então, Até um exercício que quem está aqui nos escutando é: quantas abas você abriu antes de estar é, escutando esse podcast hoje? Com exato. certeza não foi só uma, não foi duas. Com certeza seu computador está cheio de abas, ou até seu celular. Quando você vai fechar todas as guias abertas, você vai falar: putz, eu estava consumindo muita coisa ao mesmo tempo. E quem está escutando o podcast agora, esse conteúdo aqui agora, seja o canal que for, que pode estar no Spotify, pode estar no YouTube, o que mais está fazendo? Está dirigindo, está fazendo academia, está lendo material, está respondendo e-mail, está assistindo outra coisa junto ao mesmo tempo, porque também o comportamento mudou. Então, a relevância começa a ser importante também nesse processo de compra. Né? E aí, pensando nisso, até considerando aí desse comitê de compra, né? Quando a gente fala de 6, 8, 10 pessoas, você falou sobre o canal certo. Como você enxerga essa questão de ter mais de uma persona, mais de um decisor, mais de um influenciador que seja dentro desse processo para uma empresa B2B? O que ela precisa fazer para poder, já que a gente está falando da geração de leads, já trazer esse lead de uma forma mais estruturada ou chegar mais perto desse lead, considerando comitês de compras? Claro. Eu acho que a grande ilusão do mercado B2B hoje é achar que a gente vende para um indivíduo, para uma pessoa. É só para o diretor, é só para o financeiro. Não, a gente vende, igual você falou, para um comitê. Então, quando a gente vai entrar em contato com esse lead, claro que sempre existe um responsável que vai iniciar a conversa. Porque, né, todo mundo tem a sua posição dentro de uma empresa, então sempre vai ser uma pessoa que vai entrar em contato. Então, o Ale entrou em contato comigo aqui. Mas vamos dar um passo atrás? Quem mais? Ale, você vai entrar na reunião comigo? Quem mais deveria estar nessa reunião? Quem mais tem o poder de decisão? E eu acho que eu passo muito isso no dia a dia quando a gente vai tratar, por exemplo, de renovação de contrato, que a gente sabe que
mercado B2B, renovação de contrato é um momento muito importante, porque é onde o cliente pode renovar o contrato com você, como ele pode estar avaliando propostas de outras empresas. Então, eu acho que é muito isso, você conseguir trazer para a reunião, trazer para um fechamento, não só a pessoa que entrou em contato com você, mas entender que atrás dela tem, às vezes, o financeiro, o diretor, o coordenador dessa pessoa, outras áreas que vão ser impactadas pelo trabalho ali ou pelo serviço que você está prestando. Então, quem é o responsável? Quem mais precisa concordar com isso? Será que é o financeiro? Será que é o dono? Vai ser tudo ao mesmo tempo? Então, são todas essas pessoas. Então, o lead ele entra como uma pessoa, mas quem decide manter, expandir ou até mesmo, às vezes, cancelar é um grupo de pessoas. E boa parte desse grupo a gente nunca conversa diretamente, a gente sempre fala com uma única pessoa ali. Então, assim, eu acho que a gente tem que tratar essa conversa de uma pessoa ou um motivo, ou enfim, mais como uma estratégia mesmo. Então, acho que aqui entra muito o papel do vendedor também. Ele trabalhar estrategicamente para tentar ali, em vez de focar em uma pessoa e acabar errando o alvo, ele tem que otimizar isso. Então, como que quem eu preciso colocar dentro dessa reunião? Quem eu preciso conversar para a gente ter essa resposta? Porque senão a gente vai ficar num eterno. Vou validar aqui, preciso de uma aprovação aqui, eu preciso só tirar uma dúvida aqui, e às vezes uma negociação que a gente poderia colocar todos numa sala, se a gente fizesse uma pergunta-chave de quem mais precisa concordar? Quem mais é o responsável por isso? E às vezes a gente não faz uma pergunta simples, uma negociação que era para resolver às vezes em um mês, uma semana, dependendo da reunião, a gente consegue se arrastar ali por até 3 meses por não ter feito uma pergunta de quem mais precisa, quem mais tem, a gente tem que envolver nessa conversa, quem mais é importante saber disso, quem eu posso colocar em cópia na proposta que eu for enviar para você. E isso é interessante também, escutando você falar, porque o que a gente percebe muito também é que, às vezes, o cliente, quando ele chega, ele traz muito esse olhar de o processo demora. Aí você vai conversar com o vendedor, né? No nosso papel de marketing aqui, a gente vai lá e conversa com o vendedor para entender o processo de venda, para ver onde que marketing está impactando no processo de venda. E aí ele fala, porque eu converso só com o decisor, só com o influenciador que seja, mas tem um financeiro, tem um cara de compras que vai entrar no processo depois, que eu não consegui mapear e tudo mais. E às vezes o discurso que o vendedor está usando no processo comercial é um discurso para influenciador, ele convence o influenciador. Mas o que ele está falando ali não convence, talvez, o financeiro, porque ele não usou o discurso de retorno de investimento. Ele está conversando. Se você é influenciador operacional, eu estou te falando aqui que eu resolvi seu problema, agora esse problema seu está resolvido. Aí o financeiro vai e pergunta para o influenciador, mas como que ele traz o retorno disso? Ele não sabe responder, porque você resolveu o meu problema, o dinheiro já não é meu problema. Então, ter as pessoas envolvidas faz isso. E eu acho que no olhar de marketing, que é o que você citou aí também, que é como a gente comunica isso nos canais que a gente atua. Né? Então, onde que o CFO está, onde que o cara de compras está, onde que o influenciador está, o usuário está, para conseguir fazer. E só complementando o que você trouxe aí, que você me falou e me fez pensar, que é o que o próprio RD faz. Né? Então, dentro do RD Station Marketing, quando a gente pensa no lead scoring, quando a gente pensa em criar os formulários de uma forma correta ali, isso já é um passo. Né? Porque você já Com consegue entender certeza. com quem você fala e criar fluxo para isso. Se chegou ali uma conversão de alguém que é do financeiro, qual o fluxo que você conversa para poder mostrar valor do seu serviço para o financeiro? Uma coisa é se é um cara de vendas ou se é um cara de compras. Então, né, como que a gente comunica para cada um ali da forma correta. Muito bom. E a marca? Porque a gente sabe que, beleza, a gente tem ali a geração de lead, tem um trabalho sendo feito, a gente tem os influenciadores, o processo, a jornada não linear, mas antes de ter esse processo de compra, né, seja o período que for para ter o processo acontecendo, ou de conversar com todos os stakeholders do processo, antes tem esses 60%, 70%, que é o dark aí, né, que é no escuro, que está todo mundo fazendo. Nesse momento, alguém está procurando uma agenda ou procurando uma solução de CRM, não está na minha base aqui, não está na base da RD, mas tem alguém pesquisando RD, pesquisou o Outmarketing, pesquisou os concorrentes. E aí, como que a marca tem que posicionar para ter essa visibilidade aí para o mercado, para ser encontrada nesse processo que tem sido chamado de dark funnel, né, que é no escuro ali de processo de compra. Aqui é um assunto que muita gente às vezes acha que a IA hoje vai resolver o problema de marca, de branding que a gente fala, né?
Como especialista em branding, eu sei o quão importante é você criar uma marca, você criar ali toda a construção dela, tom de voz, enfim. Isso é muito importante. Porém, com a inteligência artificial, muitas pessoas acham que às vezes só fazer um conteúdo na inteligência artificial ali e postar, isso é ser uma marca, é só colocar tudo da mesma cor. E não é isso, sabe? Então, assim, claro que no dia a dia isso ajuda muito a gente, mas a IA, ela vai sintetizar ou ela vai ajudar você, às vezes, em um conteúdo técnico em segundos, mas não vai entregar confiança. É isso que uma construção de marca precisa, é você entregar a confiança. Então, por exemplo, em um mar de informações aqui que a gente está recebendo, que igual você falou, a gente tá um excesso de informação. A todo momento. Seu rosto diretamente, né? Você está ali, eu não consigo fazer uma palestra porque eu fico tímido subindo um palco, beleza, grava um conteúdo, participa de um podcast, tem que aparecer imagem, vai só falando, ou seja, gere conteúdo de alguma forma que leve essa relevância. E do outro lado é relacionar, né? Que é o executivo sair de trás da mesa, que é o que você falou, que ele não pode ficar só dentro da empresa mais. Então, vai marcar almoço, vai fazer reunião fora, vai tentar reunir alguns meia dúzia de clientes ali para poder estar próximo e tudo mais, para poder, de novo, ter esse poder de levar o conhecimento para fora da empresa. Né? E isso funciona muito bem hoje na RD. A gente faz isso, a gente marca almoço com os clientes, porque a gente entende que essa proximidade, ela se tornou muito importante. Claro que temos um cenário pandemia que já passou alguns anos, mas que isso trouxe exatamente esse ponto de proximidade. A gente precisa conhecer, a gente precisa conversar, a gente precisa dar nome aos rostinhos que a gente vê, a gente precisa saber quem é que trabalha ali, quem é que está por trás disso. E eu acho que isso é muito importante, até o ponto que você falou da newsletter do LinkedIn ali que conversa com diretores, mas e esse ponto ele é muito legal porque você pode escrever uma newsletter no LinkedIn e trazer diretores, decisores, mas você também pode adaptar essa mesma newsletter para os operadores e mandar via RD Station ali numa news para os operadores. Você pode ir adaptando esse conteúdo e fazendo às vezes posts nas redes sociais para trazer para fazer patrocinada, para fazer aquisição de novos leads. Então, às vezes, um conteúdo que você gera, o teu time de marketing ele consegue destrinchar ele e trazer o tom que precisa para cada tipo de lead ali que você quer, para cada tipo de decisor que você quer alcançar. Então, não é uma grande produção que a gente está falando de conteúdo, não é você, às vezes, ficar ali na frente de uma câmera, mas é você fazer um modelo que se adapte à sua realidade. Se você prefere escrever, vamos escrever uma news e vamos destrinchar ela para vários canais. Se você prefere vídeo, vamos gravar um webinar e fazer cortes para colocar no TikTok, para colocar no Instagram. Então você não precisa de uma grande produção, você precisa de um modelo que se adeque ao que você gosta de fazer, ao que você consegue entregar naquele momento, e daí a gente destrinchar isso para se tornar multicanais, para conseguir pegar várias pessoas em momentos diferentes de compra, pessoas diferentes, mas que estão dentro das personas ali, do público que a gente quer alcançar. E aí sim a IA ela ajuda, né? Porque, como você disse, não adianta usar a Exato. IA para criar conteúdo. Só vou fazer 10 artigos meus aqui e pronto, a newsletter está pronta. Não adianta. Se não tiver o jeito, se não for. A IA ela pode ajudar a pensar no plano editorial, de que você vai escrever, te dar uma base de roteiro do que vai ser escrito, mas tem que ser trabalhado, não adianta. E aí, essa quebra, o que a gente às vezes faz com o executivo também, pegando o gancho do que você disse aí, que foi super bem colocado, que é, às vezes o executivo ele não quer gravar o vídeo, ele não quer escrever, a gente pede para ele mandar um áudio para a gente. Com base no áudio que ele manda falando, fala assim, então me fala, o que para você é importante gerar lead? Pronto. Aí ele fala sobre aquele tema que é um tema relevante. A gente usa a IA para quê? Transforma aquele texto em áudio para a gente poder fazer post só com a voz. A gente pode transformar aquilo em textos, como você disse, pode virar um carrossel para o LinkedIn. Então, é usar um conteúdo e aí a IA entra como um assistente para poder quebrar aquilo em vários formatos para a gente poder aproveitar. Então, de novo, o executivo ele entra com esse papel de realmente trazer isso. E outra coisa que você disse super bem, que é o time todo envolver nisso. Né? A gente sempre incentiva também para as áreas de produto falar sobre o produto, né? Pensando no que o produto resolve para o cliente, ou o que aquela solução de tecnologia resolve para o mercado. Então, sempre fazer direcionamento para ter outras caras também aparecendo, porque, como é um comitê de compra, nem sempre é só o executivo que vai participar do processo de compra. Então, às vezes, tem um Exato. usuário que precisa também entender o dia a dia de como funciona aquela solução ali. Né? Super, super bem colocado aí por você também. E aí, pegando um pouco agora nas métricas, né? Se a gente analisar aí, né, a gente falou de gerar lead, de ter posicionamento de marca, de como que o funil já não está mais linear.
houve uma construção também, na minha percepção, de um time de marketing também muito operacional e olhando para resultado operacional. Ah, gerou tantas curtidas, né? Ah, o post chegou, teve um engajamento de tanto, tal. Então, às vezes traz para o executivo uma visão, a própria geração de leads, né? Gerou tantos leads, e aí trouxe para o executivo essa visão muito boa. O marketing vem com o operacional, vai me trazer números operacionais das atividades que estão sendo feitas e pouco sobre o impacto que isso gera, né? Que é o pós. Né, é o que você disse no início, o lead, o que ele gera depois. Então, traz muito, eu trouxe o lead, mas eu não estou te trazendo o que gera de venda. E isso pode ter confundido também o executivo para trazer essa visão de cadê meu lead do mês. Então, se hoje você pudesse redesenhar, se pudesse pensar num formato, até do que você tem de experiência aí, com a sua prática profissional, como você faria esse novo dashboard? Né? Como seria essa entrega do time de marketing para os executivos do resultado de marketing? Eu acho que a grande virada de jogo dos últimos anos é sair de um grande volume de leads. E aqui, assim, eu até falaria aqui, eu poderia trazer, a gente vai tirar as métricas de vaidade, mas eu acho que às vezes ela faz bem para o ego estar ali também. Mas eu sairia, por exemplo, do volume de leads e focaria em receita. Porque hoje, o que o CEO quer, enfim, o executivo quer, ele não quer o volume de leads, ele quer previsibilidade de receita. Então, o marketing ele precisa deixar de ser visto hoje como uma fábrica de volume de leads, de entregas de leads, e tem que se provar agora como um motor de crescimento. Então, o que, que eu mudaria no dashboard aqui que a gente está criando? Eu tiraria ali, por exemplo, custo por lead e entraria, por exemplo, um custo por receita gerada. Então, a gente conseguiu realizar ali, entregar X de receita com um investimento X. Então, a gente sai só do número de leads, quanto que custou cada lead, porque o executivo vai falar, beleza, estou pagando isso por leads, mas aonde E está aí? esse lead? E aí? Então, eu traria muito ali receita gerada. Então, beleza, não é o número de leads. O que, que a gente pode colocar? Receita, a gente pode colocar ali. Quantos clientes continuaram depois de 12 meses? Qual que está sendo o LTV aqui? Aí aqui é muito uma construção conjunta do time de marketing, com proximidade ali com o time comercial também. Talvez a gente tiraria ali uma análise mais rasa ali de tráfego pago, a gente começaria a entender quais canais e quais estilos de comunicação ali funcionam melhor. Quase uma medição de influência mesmo. Porque às vezes a gente está criando a marca, está fazendo ali lindo, um institucional, uma coisa, está gerando volumes de cliques, está lindo. Clique, visualização, tá maravilhoso. Mas o que está convertendo, às vezes, é o LinkedIn do executivo, que é o que fecha a compra. Mas o que está trazendo volume de leads, o que está trazendo cliques, o que está trazendo curtidas, o que está trazendo seguidores, é o institucional. Mas e receita? E dinheiro no bolso é o que está trazendo? Então, eu focaria muito mais assim um dash entre receita. Então, Sim. tiraria taxa de conversão e às vezes a gente colocaria ali velocidade de vendas. Qual, qual é o timing ali de primeiro contato que a gente está tendo? Então, coisas muito mais que estão dentro da realidade do executivo que está olhando aquilo e que ele consegue ter, aplicar isso na realidade dele. Porque aqui, se a gente fala, por exemplo, a gente tem aqui uma taxa de conversão de a cada 5 leads que chegam, um converte. Beleza, um converte. Mas qual que foi? A gente demorou quanto tempo para entrar em contato com os outros? Então, eu acho que em vez de um dash muito maquiado com vários números, a gente colocar realmente o que importa. Quanto ele investiu, quanto ele teve de receita. Qual que os que converteram? Converteram por quê? Qual foi o diferencial que eles converteram? Então, eu acho que é muito mais uma construção conjunta aqui de marketing e vendas, mas é focar em receita. O que traz para o executivo ou para o CEO o que ele consegue tangibilizar. Ah, beleza, aqui a gente está com custo por clique muito alto. Beleza, o custo por clique está alto, mas ele está alto relativamente quanto perto do volume de receita que ele está gerando? Então, aqui eu acho que é muito a condução que a gente traz para a conversa. A gente tem que deixar de ser simplesmente operadores ali de marketing, só mostrando a entrega, e a gente tem que ser realmente consultores de negócio. A gente tem que se posicionar como motor de crescimento da empresa do nosso cliente. Porque hoje eles não querem contratar só marketing, porque marketing por marketing, igual a gente falou, e ajuda, às vezes um estagiário vai apoiar, enfim.
O que eles querem? Parceiro de negócio. A gente precisa fazer a empresa crescer. E como que a gente vai fazer? Falando, ó, você está gerando X de receita, a gente está crescendo isso de porcentagem. Quando vocês chegaram, a gente gerava isso, hoje a gente dobrou de receita. Ah, o custo por clique está alto, mas ele não vai se importar se o custo do clique está alto, se ele está gerando uma receita absurda perto do que quando o custo por clique estava barato, sabe? Então, eu acho que é muito mais a gente se posicionar como um parceiro de negócio, trazendo no Dash realmente algo tangível, que ele consiga olhar e os resultados não tão bons, mas aonde eu consigo melhorar então? Ai, ó, a gente talvez tenha ali, ó, ter que ser mais ágil no atendimento, ou não vamos mandar todo mundo ali para um WhatsApp, vamos deixar uma reunião pré-agendada, ou enfim, trazer essa construção não só de relatórios de uma que a gente faz muita reunião de relatórios, de análise de resultado, né? E eu acho que a gente trazer essa reunião, em vez de só apresentar resultados, só apresentar dados, se posicionar como consultores. Falar, ó, a gente conseguiu entregar isso para você, olha a receita que você gerou, que a gente conseguiu construir de operação. Cara, isso aqui está muito legal. Ele não vai se importar com o custo de clique, ele não vai se importar com o volume de leads, se ele tiver uma receita que está sendo compatível ao que ele esperava. Bom, isso me faz lembrar até de um caso que a gente tem escrito, o caso de sucesso que a gente tem escrito no nosso site, de um cliente nosso que justamente foi isso. Ele chegou com um volume relevante, considerável de leads gerados, de oportunidades, e aí quando passou ali 6 meses, 7 meses de projeto, a gente diminuiu o volume de leads gerados, mas aumentou a receita. E aí é justamente isso, né? Então a gente conseguiu mostrar que, olha, não é volume, você estava gastando mais dinheiro gerando um volume excessivo de leads desqualificados, sendo que a gente otimizou sua operação para justamente gerar lead qualificado e aí você vender mais. Então o seu time comercial gasta tempo, ao invés de falar com 10, ele fala com 6, desses 6 ele fecha um, ele fala com 10 para fechar um, ou seja, a gente reduziu a quantidade de tempo gasto do time comercial. Então, você falou, isso me fez lembrar e que realmente, quando a gente leva esse olhar, eu lembro que o executivo ficou muito feliz com isso, claro, pô, tem que economizar dinheiro e tempo da minha equipe para poder atender quem precisa. E isso faz muito mais sentido. É escalável. Aí é É, escalável, você começa a falar sobre crescimento, sobre escalar a empresa, escalar o negócio, que é essa conversa que um CEO, que um executivo, ele espera ter com as outras empresas. Então, às vezes, ele vai. Até uma pesquisa que o Panorama de Marketing e Vendas, que a RD fez recentemente, o maior motivo de cancelamento de contrato hoje é falta de percepção de valor. E para mim isso é inadmissível. Como que você vai fazer uma entrega de resultado? Por quê? Porque fazem entrega de resultado baseada só em números, custo por clique, não uma entrega de crescimento de negócio, de construção de empresa, de crescimento, de escalar o negócio. Então, para mim é inadmissível o maior cancelamento das empresas serem falta de percepção de valor. porque nessa hora que você mostra só o clique, a pergunta vai ser essa, tá, mas e o lead? Tive É, 1000 cliques na publicação, tá, mas e o lead? Cadê? Aquele que não chegou ninguém comercial, todo mundo clicou, mas ninguém apareceu na empresa. E aí? exato. Então não adianta. Então, bom, e para construir, né? Você falou aí de buscar essas informações, ter essa análise toda, mas para isso a gente precisa ter uma infraestrutura mínima para poder buscar. Às vezes canais soltos ali, eu vou lá no LinkedIn, pego informação, vou no Google, pego informação, entro no RD, pego informação. Como você enxerga uma infraestrutura ali para um time de marketing, agora pensando no executivo, até sugerir ali para o time de marketing de como ter essa infraestrutura para poder fazer essa análise mais completa, essa estruturação de dados. Eu acho que a grande virada para qualquer empresa, então, a gente está pensando em estrutura, eu acho que tudo começa a gente conseguindo mapear a jornada, a gente conseguir entender da onde o lead veio, qual foi a jornada dele até agora. E eu acho que o grande pulo que as empresas, às vezes, elas têm muita resistência é colocar um CRM dentro da empresa. E um CRM, a gente não está falando um CRM voltada comercial. Não, porque o CRM ele ajuda muito o time de marketing. Por quê? O CRM a gente vai deixar de ter planilha solta, jornadas complexas, onde a gente não sabe quanto tempo a gente demora realmente para vender, e a gente vai começar a colocar tudo em um único lugar. Então, quem veio, da onde veio, o porquê veio.
Aonde ele interagiu antes com a gente, para a gente saber no que ele está interessado. Porque hoje, sem essa visibilidade, a gente não tem a previsibilidade. E eu acho que a grande diferença aqui é a gente ter uma previsibilidade seja de receita, ou seja de lead, seja de fechamento. E a gente não consegue ter uma previsibilidade se a gente não consegue mapear uma jornada e saber o que está dando certo e o que está dando errado. E isso para o marketing é muito importante. A gente saber da onde esse cliente veio, o que ele consumiu antes de chegar aqui. E esses dados, se a gente tem dentro de um CRM, a gente consegue otimizar a campanha, a gente consegue melhorar resultado, a gente consegue ver em qual conteúdo a gente vai focar mais, qual canal a gente vai focar mais, assim como a gente também tem os principais motivos de perca. Então, beleza, qual foi o principal motivo de perca? Vamos trabalhar isso, então, um passo antes lá no marketing, quebrar essa objeção lá no conteúdo. Então, a gente consegue ter uma visualização da estrutura inteira, da jornada inteira do cliente, desde que ele interagiu na primeira publicação, no primeiro conteúdo, ou se foi indicação, a gente consegue saber isso até o motivo dele fechar ou o motivo dele não fechar. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é essa cultura que a gente precisa ter a gente precisa de informações. Informações hoje, eu acho que o grande ouro e que está escondido. Que são poucas empresas que entenderam que a gente precisa de informação. Então, não é sobre contratar mais uma ferramenta, mas é sobre a gente integrar todos os processos, dados, a multicanalidade que a gente conversou em alguns pontos aqui. Então, a gente precisa olhar para o mesmo lugar. Marketing e vendas precisam olhar para o mesmo lugar, porque se a gente não tem os dados conectados, desde a atração do lead até o fechamento, a gente vai perder todo o esforço que a gente teve até agora. E quem paga a conta no fim não é eu, não é o marketing, vai ser o executivo, vai ser a empresa. Então, assim, a gente tenta, se a gente não tem um lugar onde a gente tem essas informações, a gente meio que tenta alinhar uma expectativa que ela já foi desalinhada muito antes, porque a gente não tem nem como alinhar ela. Exato. Então, eu acho que o grande pulo do gato em questões de estrutura aí é que a gente fala de CRM porque é o local mais fácil que a gente tem hoje de integrar marketing, vendas e informações, que a gente consegue o histórico de tudo isso. Então, por isso que a gente cita CRM, mas assim, a informação, a jornada. Eu acho que esse é a grande. É o grande pulo que muda o patamar de muitas empresas. Então, quem ainda não utiliza um CRM, não tem essa informação, essa riqueza de dados sobre os clientes, tanto que você já fechou, quanto que você não fechou, a gente está deixando dinheiro na mesa, porque a gente não vai conseguir otimizar marketing, não vai conseguir desenvolver o time de vendas também. E sem visibilidade, né? A gente percebe isso muito no time comercial, quando às vezes está apresentando para o cliente, né? Na fase de prospecção ainda, lá de negociação, e aí chega no RD, quando fala do RD, aí fala, você usa o CRM? Eu uso um outro CRM, ou então eu tenho RD, mas não tenho marketing, não tenho vendas, tal, enfim. E aí, quando a gente mostra para ele que o time comercial, como você já citou para trás aí, chegou uma oportunidade para o time comercial que já caiu dentro do CRM na etapa de qualificação, por exemplo, o SDR, que seja. Está lá na qualificação porque ele veio do marketing direto para cá. Ele clica e ele consegue ver o histórico, quando a gente abre para o cliente, mostra para ele que normalmente a gente pega do cliente, né? Porque ele converteu em alguma coisa e chegou até o marketing. Aí a gente fala assim, deixa eu te mostrar o nosso histórico, o seu histórico aqui dentro. Aí o cliente fala, pô, você sabe que eu acessei o e-mail, que eu abri o e-mail, não sei o quê, eu nem sabia que isso era possível. Então, é falta de informação na integração, né? Então, o CRM, ele dá essa base ali para ajudar a vender e conhecer quem está comprando de você, né? Entender essa jornada, Com principalmente. certeza. Muito bom. Muito bom, aí pegando já na pergunta final, pensando aí, né, resumir é até difícil, mas pensando aí nesse contexto do que o marketing sempre foi, para onde o marketing sempre olhou, para onde os executivos sempre olharam. Primeiro, o que você enxerga aí do que foi, né, e o que vai ser para os próximos anos em relação a essas avaliações do marketing, de como que tem que ser avaliado, o que o marketing traz de resultado. E o que você acha que separa as empresas que estão prontas para esse novo modelo? Porque a gente sabe, hoje a gente, na RD provavelmente você escuta, a gente escuta aqui também, que acabou, não está chegando mais nada de oportunidade, diminuiu muito, não está chegando lead, meu funil parou, minha equipe comercial está sem oportunidade. Então, o que separa também essas empresas que já entenderam que mudou o formato e precisam se adaptar, das empresas que são as empresas que ainda estão nesse modelo antigo, chorando o lead ali ainda, sem preocupar em mudar e atualizar porque precisa? Mandei duas em uma, hein?
Ótimas perguntas. Vou começar aqui. O que separa esses dois grupos? Eu acho que é a capacidade deles entenderem esse ecossistema que a gente conversou. Então, o modelo antigo, ele trazia muita otimização para preenchimento de um formulário ou para só uma conversão, um e-book com dicas. Era algo que a gente tinha realmente um playbook, ó, para você gerar lead, você tem que fazer isso. E nós da RD, a gente ensinou o mercado a fazer isso há muitos anos atrás. Então, a nossa Foram plataforma pioneiros no Brasil para isso, exatamente. então, exatamente. Então, assim, eu acho que o modelo atual ele exige muito mais otimizar a jornada completa, para a gente conseguir ter essa aquisição de novos leads. Então, quem continuar medindo o sucesso agora, nessa nova fase, só pela quantidade de leads gerados, a gente bate a meta de marketing. Mas a meta de receita da empresa a gente não consegue alcançar, porque ele não vai ser um resultado sustentável para a empresa. Então, se a gente comemora só os números de leads do trimestre, no trimestre seguinte, a gente não construiu nada que se sustente ali. Então, um grande resumo: as empresas que vão sair na frente hoje vão ser aquelas que a gente consegue centralizar dados, ter as informações de marketing, vendas, e a gente vai conseguir construir uma. Aí, pegando o gancho ali do que a gente falou um pouco de marca, então a gente precisa centralizar dados e construir uma confiança real de marca para a gente conseguir operacionalizar focado em receita. Então, beleza, a gente vai trazer leads, a gente vai centralizar esses dados. Em base a esses dados, a gente consegue otimizar campanhas, a gente consegue melhorar time de vendas, a gente tem ali a construção de marca muito bem definida que está trazendo esses leads, mas qual que é o foco real de tudo isso? Gerar receita. Então, o foco vai ser na receita e a gente vai ter informações suficientes se a gente utilizar um CRM para otimizar tudo isso e crescer no final, que é o nosso objetivo, crescer receita. Mas o passo de crescer receita é o quê? Construir uma marca, construir uma confiança e ter os dados dessa construção. A gente conseguiu? Como que a gente vai saber dizer se a gente não tem essas informações, a gente não tem dados? Então, as empresas que vão liderar esse jogo vão ser aquelas que tiverem informações, tiverem dados. E isso exige uma mudança de comportamento de muitos profissionais, né, que não deixam isso. Exatamente. Eu acho Marketing que tem nem evoluído. todas as empresas estão prontas para essa conversa É, sobre dados. Eu acho que foi muito já marketing, vendas, briga de marketing, vendas, é, marketing não está gerando lead, ai, porque o lead não está. Não, agora passa a ser dados. Quem vai sair na frente vai ser quem tiver dados. A riqueza dos dados hoje em dia, ela é assim, ó, é o ouro tanto para o marketing quanto de vendas, quanto escalar empresas. Quando a gente aumentar a receita, vai ser em base a dados. Eu acho que a gente não pode mais ignorar dados. Então aqui o CRM ele entra para unir tudo isso e a gente conseguir ter previsibilidade de receita, porque é só assim que as empresas vão crescer hoje. e aí eu acho que perfeito o que você disse aí, e essa questão dos dados eu acho que vai casar muito com o que a IA tem causado hoje nas empresas. Porque todo mundo fala da IA, eu tenho a IA, não sei o quê, mas os dados não estão organizados para a IA buscar a informação correta. Então não adianta, né, você ter a IA se não tem primeiro uma estruturação de dados, uma governança ali para poder fazer acontecer. Mesma coisa com marketing e vendas. Né? Se não Com tiver essa organização, você não certeza. sabe onde buscar a informação. E a IA hoje ela é uma grande aliada. Hoje, na RD, por exemplo, a gente tem MCPs que conectam, integram com o Exato. Cloud, com o Gemini, com o Chat, para você fazer essas análises aprofundadas dos dados que vocês têm. Os dados, eles estão ali. Mas como que a gente vai acessar esses dados? Então, hoje, a IA ela entra muito nisso. A gente tem integrações com diversas plataformas, com diversas. As IAs hoje elas estão absurdas, mas a gente tem É, que saber usar do modelo certo. A gente já tem isso em alguma plataforma, às vezes, e a gente só não sabe como extrair essas informações. E eu acho que é. essas integrações com IA também é o que vai dar o pulo do gato aí que a gente precisa para avançar nos próximos anos aí. E a própria a Rê, né, que é a assistente que está dentro do CRM, por exemplo, ali, ela já traz informações bem relevantes. Né? Você pode ter para ter uma estrutura muito maior, mas hoje você consegue, no próprio CRM, ali, o usuário comum pode perguntar qual é a minha taxa de conversão, como que eu estou conseguindo, qual é a chance de fechamento que eu tenho para os próximos períodos, de acordo com o histórico do meu CRM, como que está. Então, você já tem informações ali na palma da mão. Né? Exato.
A gente tem as priorizações inteligentes, então qual lead a gente vai priorizar por qual motivo diferente. Então a gente tem hoje uma IA muito robusta dentro dos produtos RD. E assim, se hoje as empresas elas não têm CRM por questões de custo, a gente tem o nosso plano free de CRM também, que é um plano de entrada ali para vocês começarem a testar, começarem a organizar o ecossistema ali, tanto de marketing, vendas, para começar a utilização e depois ir avançando para essas versões mais robustas, que é o que hoje tem a IA. Já pensou as empresas que hoje têm vendedor externo? O vendedor vai lá, faz uma reunião, manda só um áudio para a Rê ali no WhatsApp falando: Rê, fechei o contrato de X empresas, me lembre de enviar o contrato no valor X com essa e essa e essa prestação de serviço amanhã, meio-dia. Ela já vai criar o contato lá, ela já vai te mandar um lembrete. Se a gente já tiver proposta cadastrada, um modelo de proposta, ela já deixa tudo pronto. Então, assim, hoje está muito mais fácil de a gente conseguir escalar do que era muitos anos atrás. E sei que tem muita coisa vindo de novidades dentro da RD também, que em breve o mercado vai conhecer, mas está bem legal realmente. A gente aprofundou um pouco aí numa reunião que a gente teve interna aí falando sobre o CRM, realmente para os clientes fez diferença. E funcionalidades que eles nem sabiam que podiam utilizar e que estão sendo utilizadas e são boas, tanto para o vendedor quanto para o gestor. Com Então, também certeza. começa a ter uma ferramenta para todo mundo utilizar da melhor forma. Show de bola, Bel. Acho que como fechamento aí do que a gente conversou, acho que realmente essa mudança, né, do que você trouxe aí para mim, ficou claro que essa mudança ela já aconteceu. Então, o modelo linear já não funciona mais. A questão do volume de leads ele realmente diminuiu, porque o processo ele está muito mais assertivo, né? O comprador está mais educado, ele já entende que ele tem que chegar num processo mais final de compra. Você falou aí também dos canais, né? De onde você se posiciona ali como marca, com conteúdo para aquele canal e para aquela persona especificamente. Então, se eu quero falar com uma pessoa que é do segmento, que é da área financeira, é um conteúdo tal, se for no LinkedIn é de um jeito, se for no Instagram é de outro jeito. Então, direcionar isso. Dos executivos e dos profissionais, de forma geral, da empresa se posicionarem também para poder ter esse posicionamento de marca. Análise de dados, e aí integração de ferramentas, e aí, de novo, a RD tem isso de forma completa, aí, a gente usa aqui 100% e funciona super bem, a gente implementa em clientes também funciona super bem, que é uma forma de já ter um mínimo ali de informação estruturada para poder tomar a decisão, e uma análise do time de marketing para entregar para executivos mais baseado em resultado de vendas, né? Porque no fim a conversão, né, o que converte lá no final é a receita da última linha. Então, mostrar o que está sendo gerado para a receita, e é uma coisa também que você citou aí, que é justamente se você gerou 100 leads aqui, mas eles não compraram ainda, quanto que aquilo tem potencial de compra, né? Porque são leads qualificados que estão em evolução no processo de jornada. Então, dá essa visão toda. Ou seja, organizar o marketing, levar uma visão de receita para o executivo, esquecer o que a gente brinca com o cliente, olha, chuva de leads a gente ainda não consegue fazer, não, né? Às vezes tem que ter essa chuva de leads, mas isso a gente ainda não consegue entregar, não, mas a gente consegue trabalhar para te entregar lead qualificado. Ou seja, Isso. trabalhar para ter coisa qualificada para gerar venda no final. Muito bom, acho que foi válido. De novo, te agradeço aí por disponibilizar seu tempo, compartilhar seu conhecimento. Vou te agradecer, pedir para você falar um pouco aqui para a gente poder encerrar e falar também como que a gente faz para acompanhar a sua newsletter do Human in Progress, que eu queria saber também para todo mundo poder seguir lá e escutar o que você tem para dizer. Claro, a newsletter já está no LinkedIn, mas também está ali para todo mundo assinar via RD também. Depois eu vou mandar o link ali para você também Ótimo. compartilhar. Ale, muito obrigada pelo convite. Eu acho que é exatamente, acho que é essa virada de chave que a gente precisa provocar no mercado. Foi muito legal a gente ter esse papo estratégico aqui. Muito obrigada de novo pelo convite, foi muito legal a gente conversar. E é isso, gente. Até a próxima. Muito bom. Seus RD são sempre grandes parceiros aí para a gente. A gente sabe que quando vem conteúdo seu, sempre vai vir coisa boa. Obrigado aí pelo seu tempo. E para você que acompanhou a gente aqui, mais uma vez, obrigado. Acompanhe mais episódios chegando para a gente ali. Gostou? Só curtir o canal aqui, seja no YouTube, seja no Spotify, e compartilha com o que você acha aí que lead é a única solução que tem para marketing, para mostrar que realmente existe muito mais do que só a geração de lead. Pessoal, obrigado e até a próxima aí. Tchau, tchau.